Nossa República está de volta, conversando essa semana com o ministro Douglas Alencar Rodrigues, ministro do TST. Estamos conversando, ministro, no bloco anterior, falando de teletrabalho, e em seguida eu estou perguntando o seguinte: existem outras situações que vão exigir, certamente, uma ação muito criteriosa da Justiça do Trabalho, que são aquelas profissões que não se enquadram no teletrabalho, que existe uma exigência do presencial, de entregadores, por exemplo, os motoboys. Estou pegando um exemplo de uma categoria, mas existem centenas de outras categorias que são pessoas, são trabalhadores que necessariamente precisam estar presentes e precisam estar fazendo contato e correndo risco. Quer dizer, a pandemia, a gente sabe, veio para ficar, a Covid-19 não vai se extinguir. Olha, a partir de hoje não tem mais pandemia, porque ela vai continuar, né? Eu tenho convicção de que nós vamos nos vacinar todos os anos contra a Covid-19, como a gente está fazendo com a gripe, com outras, sarampo, enfim. Mas o risco vai ser permanente daqui para frente, não é? As empresas estão preparadas, o trabalhador está preparado para enfrentar as restrições de uma situação de contágio que é grave, que pode levar à morte? Bem, Mauro, essa tem sido uma das principais questões colocadas agora, especialmente com esse debate sobre o direito à não vacinação. Por mais incrível que possa parecer, existem pessoas que optam por não tomarem a vacina. Eu, obviamente, respeito a opção de cada um, mas se nós considerarmos que há estudos científicos por trás dessas vacinas, tal como ocorre em relação a outras moléstias que são também combatidas, evitadas de forma eficaz por meio da vacinação, a grande questão hoje é saber se as empresas podem exigir uma espécie de passaporte vacinal, tal como está acontecendo nos países da Europa, para que as pessoas circulem, frequentem determinados lugares. Se é verdade que a vacina não impede a contração do vírus, também parece ser verdade que as pessoas vacinadas, o índice de óbitos é praticamente inexpressivo, né? Então, a grande pergunta que se coloca é: podem os empregadores exigir essa vacina como uma condição essencial para o acesso ao trabalho? A minha resposta seria claramente afirmativa, mas reconheço que há bons argumentos também em sentido contrário. Mas, fundamentalmente, o que eu penso é que um direito individual jamais pode se sobrepor a um interesse público, ao interesse coletivo. As empresas são, como dissemos há pouco, responsáveis pela manutenção de ambientes laborais saudáveis, salubres, seguros. Se as empresas relaxam, permitem que haja ali pessoas potencialmente capazes de transmitir o vírus, evidentemente a empresa acaba assumindo responsabilidade. Como disse, são responsáveis pela segurança e saúde no ambiente de trabalho. Em relação à Covid, passam pela vacina, por todas as regras de higienização, de distanciamento, uso de máscaras, enfim. Bom, realmente eu concordo com o senhor que a vacina é fundamental, não apenas para a proteção individual, mas do outro, né? Para que você não se torne uma pessoa que leve e contagie outras pessoas. Então, nós estamos falando de um direito coletivo. O senhor, como constitucionalista, já se posicionou, eu acho que está correto. Agora, o funcionário que se recusa a se vacinar por questões ideológicas, religiosas, ou sabe-se lá Deus que tipo de argumento se usa para não se vacinar, ele pode ser demitido? Pode ser demitido com justa causa, sem justa causa? De que maneira isso vai acontecer na visão da empresa e na visão da Justiça do Trabalho? Bem, esse debate promete, e promete porque nós estamos aí cuidando de dois valores: a liberdade individual, de outro lado, a saúde pública, a saúde coletiva. Nesse meio tempo, nós temos deveres legais cometidos, reservados aos empregadores, como disse, de manutenção da saúde e segurança do trabalho. E, evidentemente, a recusa do empregado a
enfim, tomar a vacina vai produzir consequências. A grande questão é em que medida a empresa teria o poder empresarial, né, o poder de direção do empreendimento, pode alcançar uma eventual interdição da liberdade individual do trabalhador de não se vacinar, por razões filosóficas, religiosas, políticas, enfim, ou quem sabe até por uma insciência, por não acreditar nas notícias que são divulgadas, produzidas aí pelos grandes laboratórios que produzem essas vacinas. O fato objetivo é que as empresas não poderão, é o que me parece, fosse eu empresário, não manteria em meus quadros funcionais pessoas não vacinadas e talvez aqui a só circunstância de uma recusa como essa justificar uma rescisão justificada do contrato de trabalho. Ainda que nós não pudéssemos falar numa quebra de um dever legal, porque a justa causa, quando se fala em justa causa, nós sempre somos convidados a pensar em empregado desidioso, negligente, que pratica atos de improbidade, que chega atrasado, que agrediu alguém, enfim, mas uma rescisão justificada do contrato com ônus econômicos menos gravosos para as empresas. A minha opinião é nesse sentido, Mauro. Mas não tem em lei nada que fundamente essa sua tese, que é uma tese absolutamente correta, né? Você está colocando o bem coletivo acima de uma decisão individual. Mas aí, existe uma norma que diz, olha, aqui nesse caso, o senhor usou a palavra justificada, para não usar, embora tenha citado negligência, e que a não vacinação pode ser interpretada como uma forma de negligência também, por conta, em relação ao outro, né? Você está negligenciando a saúde alheia de uma maneira, de certa maneira. Mas a norma, a legislação trabalhista mais nova, mais recente, não traz nada nesse sentido. Veja, a pergunta é muito interessante, mais uma pergunta difícil, e eu não estou enrolando não, viu, Mauro? A nossa legislação trabalhista, que data de 1943 e que sofreu alterações ao longo da história, prevê, lá no artigo 482 da CLT, os tipos, as hipóteses que são qualificadas como justa causa. Mas ela não assume um sentido concreto, objetivo, absoluto. Quando a CLT, por exemplo, fala em desídia é uma figura aberta que traduz-se também na negligência. A negligência é a execução imperfeita do contrato de trabalho. O empregado que chega atrasado, que falta sem justificativa com alguma frequência, que executa de modo imperfeito as suas atividades. Mas há um outro dispositivo, uma outra linha no artigo 482 da CLT que diz do ato de indisciplina ou de insubordinação. Talvez ali seja possível enquadrar essa conduta negacionista, essa recusa à vacina, mas ainda assim nós teremos esse debate a que me referi anteriormente. Pode o empregador entrar neste universo subjetivo, pessoal, nessa liberdade específica do trabalhador de optar por não tomar a vacina? Claro que o empregador não vai poder forçar, até porque o Supremo decidiu que a vacinação ela é necessária, mas ela não pode ser obrigatória. Mas há consequências que decorrem da opção pela não vacina. Então, quando nós falamos em justa causa, como disse há pouco, nós falamos da quebra de um dever que vai representar uma nódoa, uma mancha no currículo profissional daquele empregado. Tanto que não se pode anotar na carteira de trabalho que a rescisão foi feita por justa causa, porque aquilo vai seguir com o trabalhador para a sua vida funcional futura. Mas a minha visão é que há sim a possibilidade de uma rescisão justificada, sem que se confunda com a quebra de um dever ético, um dever de probidade, um dever de eficiência do empregado, tal como a CLT prevê. Mas, sem dúvida, não é justo que o empregador mantenha em seus quadros alguém que assume um potencial de trazer prejuízos para o conjunto da atividade empresarial, porque nós estamos apenas falando da contaminação de outros colegas de trabalho. Não estamos falando apenas também do prejuízo que decorre em termos de produtividade
em razão do afastamento de outros colegas contaminados por aquele que se recusou a vacinar. Nós estamos falando da possibilidade de contaminação de clientes, nós estamos falando da possibilidade de que a repercussão negativa do reconhecimento de um foco de Covid numa determinada empresa produz impactos negativos no mercado consumidor. Então, é um fato que assume dimensões potenciais muito grandes. E é por isso que eu insisto que o empregador pode, sim, exigir a vacinação como condição para a manutenção do contrato de trabalho. Tem uma argumentação bastante sólida nesse sentido, né, ministro? Eu queria falar de um outro assunto. O senhor esteve recentemente aqui no Mato Grosso, esteve aqui no Tribunal de Contas do Estado, na escola do Tribunal de Contas, numa parceria com a Escola da Magistratura, em que o senhor tratava da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu tive a felicidade de assistir a sua palestra, e é um assunto extremamente relevante e tão polêmico e tão difícil quanto esse da legislação trabalhista em relação à pandemia e essas novas formas de trabalho, essa nova relação do trabalho. Como é que o senhor vê a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como é que ela se posiciona nesse momento, qual a importância que ela assume num mundo cada vez mais digital, mais virtual, em que a informação ela está acessível a muita gente, a todos, que essa informação é utilizada de todas as formas, sobretudo no comércio, quer dizer, no interesse do marketing, da venda, do lucro, enfim. As pessoas acabam ficando extremamente expostas. Como é que o senhor vê essa questão? Embora a sua área seja a área do trabalho, aí como ministro do Trabalho, do TST, mas o senhor me pareceu bastante... tem estudado bastante esse assunto, né, ministro? Como é que o senhor vê isso? O senhor poderia nos dar uma geral da nova LGPD? Um prazer, Mauro. De fato, nós estamos vivendo ainda os passos iniciais da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi, enfim, publicada no ano de 2018, mas que teve um momento de sua vigência postergado, retardado, até o ano 2020. E é uma lei muito moderna, é uma lei que merece ser lida, e uma lei que foi editada, obviamente, num contexto de uma sociedade da informação. Nós vivemos hoje um ecossistema digital. Como dizíamos há pouco, ninguém vive sem o celular, sem as ferramentas de comunicação tecnológica. O WhatsApp entrou em crise esses dias, os danos causados à economia, às relações sociais, foram imensos, de sorte que nós vivemos, sem dúvida, a sociedade estruturada a partir da tecnologia. Os progressos tecnológicos trouxeram muitos avanços, mas trouxeram também grandes problemas. Nós, hoje, nos tornamos assets, ou ativos, para o comércio, para o negócio em rede, a sociedade econômica estruturada em rede. E é interessante observar que nós, lendo a Lei Geral de Proteção de Dados, podemos perceber ali uma preocupação muito grande com a proteção da privacidade, esse direito que nós todos temos de permanecermos longe dos olhos, da curiosidade alheia. E numa sociedade altamente tecnológica, com redes sociais, com uso de cartão de crédito, com pesquisas em sites, qualquer pesquisa que nós fizermos vai montando uma espécie de avatar, né? Há documentários, filmes muito interessantes sobre esse momento que estamos vivendo. E o dilema das redes, eu não sei se os nossos queridos ouvintes estão acompanhando esse, enfim, avançar da tecnologia, mas a arte imita a vida e a vida imita a arte. E há documentários, filmes expressivos mostrando o que está se passando em termos de tecnologia. A LGPD é uma lei moderna, traz muitos conceitos, define o que se convencionou denominar de tratamento de dados,
prevê os ciclos de tratamento, conceitua dados pessoais e trata também dos dados pessoais sensíveis, que são aqueles que nos vulnerabilizam, né, dados ligados à opção política, sexual, dados médicos, enfim, dados religiosos, tudo aquilo que possa gerar algum tipo de estigma ou de preconceito que possa ser usado contra nós nas nossas diferentes áreas de atuação, são tratados como dados pessoais sensíveis. E dados pessoais são quaisquer informações que possam nos identificar de forma direta ou indireta. Quando nós entramos num prédio, num edifício comercial, a pessoa tira uma foto nossa. Aquilo é um dado pessoal, aquilo ali é um dado que está sendo coletado. E nós temos um direito fundamental que a LGPD consagra, que é o direito à autodeterminação informativa. Nós temos o direito de saber qual é a finalidade da coleta daqueles dados. Essa finalidade só pode se dar para, obviamente, atender a propósitos legítimos. Nós temos também que conhecer os ciclos de tratamento, por quanto tempo aquele dado será tratado. Enfim, é uma lei muito moderna, cuja proteção ou cujo acompanhamento está a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma nova entidade que foi criada, que ainda também está... Ministro, eu vou pedir licença, nós vamos voltar nesse assunto, porque esse assunto é importantíssimo. As pessoas, às vezes, não se dão conta da gravidade que é ter suas informações expostas nas redes sociais, e a gente volta em seguidinha, só um tempinho de ir para um intervalo comercial rapidinho, não saia daí, porque o assunto é relevante. Voltamos já.